Os humanos não são os únicos animais da Terra com um lado brincalhão. E felizmente para nós, poucas coisas são mais divertidas do que uma criatura curiosa e travessa sem noção de limites. Então, para o seu entretenimento, eu reuni as interações mais travessas de animais que a internet tem a oferecer. De espirros monumentais e babuínos ladrões atrevidos, a gaivotas larápias e orangotangos estilosos. Se prepare para rir com esses momentos hilários em que animais travessos brincaram com humanos. Todos os animais são inteligentes à sua maneira, embora as baleias geralmente estejam entre os mais inteligentes. Curiosamente, pesquisas indicam que o seu nível de inteligência se deve em parte a tipos únicos de células nervosas, chamadas neurônios fusiformes, que tendem a aparecer apenas nos cérebros dos animais mais inteligentes, incluindo grandes primatas e humanos. Esses neurônios parecem permitir habilidades como uma melhor resolução de problemas e socialização, mas uma maneira mais acessível de observar a inteligência de um animal é a forma como ele interage com os humanos. E como muitas vezes acontece, inteligência e travessura andam de mãos dadas, o que certamente pode ser visto aqui. Não sei vocês, mas eu tô convencido de que isso aqui não foi acidente. Essa baleia jubarte encrenqueira certamente arrancou risadas às custas desses turistas quando fez um barrigão e molhou todo mundo no bar. Eu fazia a mesma coisa na piscina do clube quando era criança. E digamos que eu era uma criança bem pesada. Mas não sou só eu e as jubartes que gostamos de fazer uma bagunça. As baleias beluga também. Sim, ao visitar o Parque Polar Oceânico de Hangzhou, na província de Zhejiang, na China, um certo indivíduo teve... bom, digamos que uma experiência 4D. Tá pensando que eu tô aqui pra te entreter? Pois toma isso. Bom, brincadeiras à parte, espirrar água e fazer bolhas são comportamentos brincalhões e inatos comumente observados nas belugas, algo que elas parecem fazer pro seu próprio prazer. Ainda assim, o alvo aqui parece ser intencional demais, mas me faz pensar que essa beluga cabeçuda pode ter algum problema anterior com esse garoto. E por falar em desentendimentos, a seguir a gente tem um peixe chamado Marcus Brutus, que certamente deu uma lição na dona quando ela teve a audácia de tentar acariciá-lo. Eita, o gosto amargo da rejeição. Embora você possa se surpreender que um peixe dê um espirro de água calculado assim, é provável que a mulher ao tocar sua cauda o tenha assustado, fazendo com que ele se revirasse para afastá-la de qualquer maneira. E honestamente eu não culpo o pobre do peixe. Embora os peixes claramente sejam capazes de um pouco de travessura, poucos animais marítimos são mais astutos do que as gaivotas. Todo mundo já testemunhou essas pragas aladas roubando comida em passeios costeiros, como por exemplo sorvete. Como dizem, compartilhar e cuidar, né? O mais engraçado de tudo é que a mulher tava tão alheia que nem percebeu que uma gaivota tinha dado bote no sorvete dela até alguém apontar. Não dá pra culpar a gaivota num dia tão quente, né? Além disso, com as habilidades necessárias pra planar contra o vento no ângulo perfeito, para pairar no ar de maneira sorrateira pra esse roubo, olha, acho que ela mereceu. Em um caso semelhante de roubo de gaivota, um cara decidiu aproveitar o clima e comer ao ar livre. Mas antes que ele pudesse sequer morder a pizza, parecia que alguém já tinha feito isso. Olha só. Oh my God, who ate the pizza? No way.
Caramba, os filhotes dessa gaivota não vão acreditar na refeição que a mamãe trouxe hoje. Será que alguma vez eles já tinham comido pizza? Acho que dá pra dizer que apesar de a gente desejar que essa cena inacreditável seja real, na verdade não é. Sim, esse vídeo foi criado por Robert Tolpe, um talentoso editor de vídeo que cria vídeos engraçados no TikTok de situações absurdas, como essa da gaivota fugindo com uma pizza inteira. Mesmo assim, considerando que já houve relatos de gaivotas roubando chihuahuas e outros animais de estimação pequenos para se alimentar, eu não diria que uma pizza tá fora do reino das possibilidades. Mas de modo geral, as aves não são exatamente conhecidas por serem as espécies mais educadas. Exemplo disso é quando uma família australiana estava tentando curtir um piquenique tranquilo e um casuar resolveu arruinar a festa. He didn't like that cough, so there's some crust on the floor. I think he might be trying to get to. Parece que esse cara não tem o menor simancol. Essas duas se saíram bem em manter a calma durante a situação. Afinal, embora os casuares em geral não sejam excessivamente agressivos, eles podem causar morte se provocados. E algumas aves são conhecidas não apenas por serem fisicamente agressivas às vezes, mas também verbalmente. Pera aí que eu vou explicar. Em 2018, uma arara chamada Jessie ficou presa no telhado. Curiosamente, o pássaro não parecia machucado, mas depois de voar até lá, se recusou a descer por 3 dias. Até que os bombeiros vieram resgatá-la. Mas ao chegarem, Jessie teve algumas palavras nada gentis para eles, imediatamente mandando os bombeiros se... Sim, essa arara de boca suja claramente não estava feliz por ser incomodada, tendo aparentemente aprendido o termo com seu dono desbocado, talvez observando seu uso durante uma discussão acalorada em casa. Jessie inicialmente soltou palavrões para os seus socorristas, mas as coisas logo mudaram depois que o dono de Jessie aconselhou os bombeiros a se aproximarem dela dizendo eu te amo, e não demorou muito para que ela dissesse de volta, até que ela foi convencida a voltar para a segurança, transformando essa clássica história de amor e ódio em uma comédia romântica digna de uma adaptação para Hollywood. Mas que fique claro, as aves nem sempre são terrores malévolos com atitudes horríveis, às vezes são só curiosas de maneira irritante, como você pode ver no próximo vídeo de uma mulher e o seu estorninho de estimação chamado Kenai. Que tal um beijinho? Se bem que eu não sei se isso é afeto. Parece mais uma curiosidade geral sobre a mulher não ter bico e ter essas coisas estranhas que a gente chama de lábios. Pera aí, tem dentes atrás dessas coisas rosadas estranhas? Vocês humanos são bem esquisitos. Às vezes a gente tem que se perguntar mesmo como deve ser desconcertante para os animais observar nós humanos. A própria ideia de roupas é um conceito estranho para todas as outras criaturas do planeta, exceto por alguns indivíduos particularmente chamativos, como os caranguejos eremitas. Dito isso, quando um turista deixou cair os seus óculos de sol no recinto dos orangotangos no Taman Safari Cisarua, o orangotango soube exatamente o que fazer com eles. Olha só. Oh my god. Oh no, don't eat it. Oh no. Oh, they're broken. Oh my god. She's putting on. Lie down? Oh yeah, try it up. Yes. Yes. This is fantastic stuff. Oh my god, did you get it? Yeah. Ficou um arraso, chique demais. Mas falando sério, é impressionante como esse orangotango sabia exatamente onde colocar os óculos. O filhote também quer usar, mas a mãe dele tá tipo... Agora não, querido, deixa eu tirar uma foto nova aqui pro Tinder. Mas não é surpresa, considerando que depois dos humanos, os orangotangos estão frequentemente classificados como os primatas mais inteligentes e são extremamente bons em aprender a usar objetos apenas observando os humanos. Falando em primatas usando criações humanas, dá uma olhada na Titi, a chimpanzé. Quando ela escapou do zoológico de Kharkiv na Ucrânia, os funcionários conseguiram persuadi-la a voltar de uma maneira bem interessante.
Saiu pra dar uma caminhada, voltou num passeio relaxante de bicicleta, nada mal pra ela, né? E falando em primatas brincando, um jovem gorila da Casa dos Gorilas no zoológico de Buffalo, em Nova York, fez uma amizade improvável com Olivia, uma menina de 5 anos. Olha só. Muito fofo, né? Só mostra que não somos tão diferentes assim. E o melhor de tudo, essa brincadeira de esconde-esconde aparentemente durou mais de 20 minutos. Mas nem todos os primatas são tão amigáveis. Aliás, um macaco atrevido em Bali fez inimizade com uma mulher quando ela tentou tirar uma selfie com ele. E digamos que isso teve um preço. Oh my god. No! Lita, get it. I need that purse. I need that purse. Girl, you better grab it quick. I can't. Grab it right now. Get your purse, don't throw it. Where's he at? He's right behind you. A questão é, quem é que ficou melhor usando a bolsa? Mas falando sério, se provocados, os macacos podem se tornar bem agressivos. Então essa moça teve sorte que esse não escolheu totalmente a violência naquele dia. Parece que o roubo é comum entre esses macacos travessos. Prova disso é que em 2014, fontes de notícias no estado indiano de Himachal Pradesh revelaram que um macaco invadiu a casa de alguém em busca de comida. Só que quando não encontrou nada, ele decidiu roubar 10 mil rúpias, aproximadamente 120 dólares. Embora não se saiba se o macaco observou anteriormente o fato de que os humanos trocam essas notas de papel por comida, o que sabemos é que o macaco foi encontrado jogando dinheiro de uma árvore. Isso mesmo, esse macaco fez chover sobre os transeuntes, que sem dúvida estavam muito mais felizes do que o pobre coitado que foi roubado por esse carinha. 120 dólares é muito dinheiro, mas a próxima mulher teve uma perda ainda maior quando um macaco faminto invadiu sua casa. Ai, pum! Ai, Nancy! Yeah, Tante Nancy! Não, meu frango frito não! Eu sei, é de partir o coração. Claramente os macacos também apreciam um frango frito no balde. Mas de todas as coisas que os macacos roubaram das pessoas, essa próxima talvez seja a mais devastadora. Quando uma turista em Bali acidentalmente deixou sua bolsa aberta enquanto acariciava os macacos, um deles se esgueirou por trás dela, pegou seu passaporte e fez isso. Bro, pobrecita. Não tem o que fazer. E eu presumo que, como uma turista estrangeira, conseguir voltar para casa deve ter sido um pesadelo. Graças a esse macaco travesso, a pobre mulher provavelmente teve que passar pela embaixada e por uma montanha de burocracia, ou então ficar presa para sempre em Bali. Dito isso, eu consigo pensar em lugares piores para ficar. Mas falando sobre o último roubo de primatas por enquanto, em 2015, 3 babuínos famintos na Tanzânia elaboraram um plano astuto para roubar comida de um caminhão. Enquanto 2 deles tentavam distrair o motorista, o terceiro pulou na traseira do caminhão e fugiu com alguns petiscos. Confere como isso aconteceu. Realmente um trio de golpistas. Mesmo assim, eles conseguiram exatamente o que queriam e certamente ficaram bem abastecidos até o próximo golpe. Agora, antes de continuar, deixa eu te perguntar, você já é inscrito aqui no Fala Sério? É só clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo e depois me contar ali nos comentários se você tá gostando do vídeo. Não é pedir muito, né? Beleza, agora voltando ao assunto, eu tenho várias outras travessuras pra te mostrar. É hora de falar dos gatos. Ame-os ou odeie-os, não tem como negar que são criaturas bem divertidas, com comportamentos incrivelmente peculiares, e como tal também podem ser muito, mas muito travessos, tanto que até são conhecidos por planejar ataques coordenados contra seus donos. Ué, como assim? Bom, só assiste que você vai entender o que eu quero dizer. Isso é o que eu chamo de karma instantâneo. Um ataque surpresa que nem esse e a sequência de comédia pastelão são bem típicos de um gato. Mas cuidado, gatos também podem ser ladrões. E aqui estão as provas.
Um verdadeiro gatuno. Esse gato travesso, que atende pelo nome de Walter, decidiu que enquanto seu dono dormia, ele ia arrancar as decorações de Natal uma por uma e escondê-las no andar de cima. Esse gato acha que é o Grinch, mas a lista de comportamentos felinos incriminadores só aumenta. E se essa próxima história serve de exemplo, os gatos também são grandes mentirosos. Olha só, uma mulher do Reino Unido, chamada Leslie Southam, ficou compreensivelmente devastada quando um dia o seu gato, Lolly, foi encontrado morto no meio da estrada. Mas calma aí, segura suas lágrimas. Acontece que Lolly estava apenas fingindo estar morto, com membros rígidos, olhos fechados, a língua para fora e tudo. E essa não foi a única vez que isso aconteceu. Lolly fez tanto disso uma rotina digna de Oscar, que Leslie teve que distribuir folhetos pelo bairro, explicando aos vizinhos que o seu gato não estava morto, só fingindo para chamar atenção. Mas as falsidades felinas não param por aí. Na verdade, uma mulher mexicana chamada Mary ficou pasma quando descobriu que o seu gato, Pixie, estava na verdade levando uma vida dupla. Como um cônjuge em um caso extraconjugal, descobriu-se que o felino tinha uma família completamente diferente, que lhe dava comida, cuidados e o chamava por um nome totalmente diferente. Sendo um gato típico, Pixie ia e vinha como bem entendia. Mas Mary ficou desconfiada quando ele um dia voltou para casa com outra coleira. Curiosa, decidiu anexar um bilhete à coleira dele, que dizia: "Meu nome é Pixie e eu acho que eu tenho duas casas." Incrivelmente, quando Pixie voltou para Mary, havia outro bilhete preso à coleira dele, da outra família, que dizia: "Aqui ele se chama Warati. Parece que ele realmente tem duas casas." Sim, o tempo todo esse gato atrevido estava jogando as duas famílias uma contra a outra, conseguindo o dobro de amor e comida. Não dá para ter certeza se os gatos realmente têm 7 vidas, mas esse tinha pelo menos 2. Por mais engraçado que seja, a razão pela qual os gatos são tão astutos, inteligentes e curiosos é porque são predadores naturais. Na natureza, a curiosidade e a capacidade de encontrar, seguir e caçar as presas são habilidades extremamente benéficas e maximizam as chances de uma alimentação confiável. E vendo o próximo vídeo de um tigre em um zoológico da Irlanda, a gente pode ver esse instinto predatório em ação, e é muito mais assustador do que com um gato doméstico. So stay. Sean, stay. Sim, com certeza ele estava só brincando, né? Bom, provavelmente não. Virar as costas para um grande felino tende a ativar os seus instintos predatórios. Como essas belas e mortais criaturas são em grande parte caçadoras de emboscada, elas apostam no elemento surpresa, aproveitam as oportunidades para minimizar o risco de se ferirem, atacando quando suas presas não estão olhando e matando-as rapidamente com uma mordida na nuca. Mas sim, eu tenho certeza que aquele do zoológico estava só brincando. Tudo que eu posso dizer é obrigado a esse vidro resistente. Agora, passando para outro assunto, vamos à velha pergunta: você gosta mais de gatos ou de cachorros? Não importa a sua resposta, eu diria que há boas razões para os cachorros serem chamados de melhor amigo do homem. Mas, como em qualquer boa amizade, é inevitável que haja algumas travessuras. Tipo, olha essa cachorrinha chamada Tasha, que adora brincar de esconde-esconde. Tasha! Tasha, where are you? Tasha! Yeah. Tasha! Tasha, where are you, Tasha? Tasha! Yep. Tasha! Tasha! Where are you? Where are you, Tasha? Digamos que ela ainda tem que melhorar um pouco nesse jogo, mas tá, leva a nota máxima pelo seu esforço. E de maneira semelhante, esse próximo cachorro também se viu preso em um jogo de esconde-esconde, embora de forma não intencional. Dá uma olhada que você vai ver o que eu quero dizer. Não é o que parece, eu juro. Esse cachorrinho curioso decidiu que a lixeira funcionava melhor como um chapéu do que como um recipiente de lixo. E honestamente, eu acho que ficou super bem nele. Dito isso, esse cão não é o único animal a se encontrar preso em uma lixeira. Olha esse próximo vídeo, onde evidentemente houve algumas brincadeiras rolando. Really, Chrome? Really? I can't leave you alone for 2 seconds, and this is what you do?
Really? Oh my god. Esse cavalo, chamado Chrome, teve uma expressão que parece a combinação perfeita de orgulho e vergonha, um sentimento que eu também conheço bem depois de algumas travessuras bêbado. E já que a gente tá nesse assunto, olha esse próximo cachorro, chamado Jack, que ficou bem alegre depois de encontrar uma garrafa de Baileys com a tampa aberta. So this is what I just came home to. This is empty. This was probably more than halfway full. Jack, try to walk. Come on, let's go. It's not funny, but my dog is drunk and I don't know what to do about it. Pô, ele só queria se divertir um pouquinho. Além disso, em anos de cachorro, eu acho que o Jack provavelmente já é maior de 18. Brincadeiras à parte, você pode imaginar o quanto a dona dele ficou preocupada. Mas pode ficar tranquilo, ele ficou completamente bem após ser examinado pelo veterinário. Só ficou com um pouquinho de ressaca e se arrependeu de ter mandado aquela mensagem bêbado pra ex. E enquanto a gente tá nesse assunto de cães um pouco indispostos, um casal ficou bem preocupado quando seu cachorro Sullivan desenvolveu uma tosse persistente. Até que eles levaram Sullivan ao veterinário e receberam uma notícia chocante. Não só o cachorro estava completamente bem, mas estava fingindo para chamar atenção. Sim, Sullivan descobriu astutamente que tossir e parecer doente fazia com que os seus humanos ficassem em casa em vez de trabalhar e lhe dessem amor e atenção. Então ele tornou isso um hábito. Pois é, claramente os cães amam passar tempo com seus humanos. Esse próximo cara nem consegue fazer uma sessão de exercícios sem ser cercado pelos cachorros. E acho que se você parar pra pensar, dá pra entender porque o cachorro pode achar bem estranho que o seu humano fique constantemente levantando e abaixando. A maioria dos treinos na academia provavelmente parecem muito estranhos pra um cachorro. É por isso que eu nunca me dou o trabalho. Não quero deixar meu cachorro confuso, né? E em contrapartida, esse pônei Shetland chamado Pepino se revelou o parceiro de treino perfeito. Tá, ele não é assim o melhor em palavras de incentivo, mas o que conta é a intenção. Mas voltando a falar de cães, se você precisa de mais provas do quão grudentos eles podem ser, houve essa história inacreditável de 2021, quando um casal do Texas estava passando pelo check-in de bagagem no aeroporto. Uma das suas malas estava passando um pouco mais de 2 quilos do permitido. Enquanto eles rapidamente reviravam a mala para rearranjar as coisas, logo descobriram o que, ou melhor, quem, estava tornando a mala mais pesada. Era o seu chihuahua Ikki. De acordo com o casal, Ikki deve ter se enfiado na mala enquanto eles não estavam olhando e ficou esperando confortavelmente dentro de uma bota para a chegada. Felizmente, uma funcionária do aeroporto se ofereceu para cuidar de Ikki durante a semana, para que o casal pudesse sair de férias. Mas algo nessa história simplesmente não faz sentido para mim. Tipo, se eles não sabiam que Ikki estava na mala, onde é que eles achavam que o cachorro estava? Segundo a Fox 29, os donos não pensaram em verificar se ele estava lá antes de sair, porque tinham alguém cuidando da casa enquanto estavam fora. Mas que tipo de monstro não se despede do cachorro com lágrimas antes de sair de férias? Tô de olho em vocês, hein? Mas não são só os cachorros que se metem em lugares que não pertencem. Hey, Gizmo, what are you doing? I'm trying to fix your fence that your others have destroyed. Hey, stop it! Gizmo, I'm busy. I'm trying to fix a fence, and you're stopping me. On me, I'm gonna kick your ass.
Apesar da irritação do dono, esse pequeno bode chamado Gizmo decidiu que era boa ideia escalá-lo. A verdade é que os bodes instintivamente adoram subir em áreas elevadas, pois na natureza isso lhes permite olhar para o perigo, se bem que algo me diz que pular nas costas do dono não vai protegê-los de muita coisa. Mas voltando mais uma vez a falar de cães, e apesar da opinião comum de que os cães são criaturas divertidas e adoráveis, eles às vezes podem ser bem rabugentos. E se você não acredita em mim, bom, dá uma olhada nisso. Quer andar de skate por aí de maneira imprudente? Não na frente desse cachorro. Esse pequeno claramente mantém um olhar atento sobre o seu bairro e pelo jeito não tolera skates. Felizmente, nem o cachorrinho nem o skatista foram feridos nesse encontro hilário. Mas quem disse que só os cães gostam de brincar de cabo de guerra com tecidos feitos pelos humanos? Aparentemente, os ouriços também são muito bons nisso. Com essa pegada e todos os espinhos, esses pequenos realmente são muito poderosos. Em contraste, dá uma olhada nesses ursos gigantes gentis, que provam que nem sempre são tão maus e assustadores quanto parecem. Meu Deus, dá vontade de rolar com esses enormes ursos de pelúcia, né? Mas, por favor, não tenta isso em casa. Esse vídeo vem de Jim Kowalczyk, um especialista em ursos do Orphan Wildlife Center. Embora ainda haja um certo grau de risco de que um dos ursos de Jim possa ultrapassar os limites acidentalmente, tentar isso com ursos que não foram criados por humanos seria uma sentença de morte garantida. Mas vamos ficar com alguns gigantes que têm capacidade para serem gentis agora, com uma das criaturas mais inteligentes do mundo, o elefante. Além da sua capacidade de usar ferramentas, mostrar empatia e memorizar, os elefantes, assim como as baleias e os ursos criados por humanos, têm um forte senso de brincadeira. E isso pôde ser visto em 2022, quando o repórter Alvin Kaunda estava tentando fazer uma transmissão contundente sobre o sério impacto que os humanos tiveram no meio ambiente natural dos elefantes. Só que um elefante aparentemente tinha outras ideias. And disrupting the circle of life. And with the rise in drought cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species, and provide a home. Sim, eles podem ser criaturas inteligentes, mas com certeza precisam melhorar suas etiquetas sociais. Dito isso, esse afago carinhoso com a tromba mostra o quão afetuosos e curiosos esses gigantes são. E se você precisar de mais provas disso, é só dar uma olhada na TikToker Real Lily, com a sua boa amiga Bubbles a elefanta. Alguém mais aí sentiu vontade de brincar de elevador com um elefante? Mas antes de você pular em cima do próximo elefante que vê, é importante saber que, assim como os ursos, elefantes selvagens não criados em cativeiro podem ser extremamente selvagens. Sim, acredite ou não, elefantes selvagens normalmente não gostam de interação humana e ocasionalmente podem ser bem agressivos, especialmente durante a época do acasalamento, ou como eu, quando ficam com fome. É só prestar atenção nesse vídeo gravado no Sri Lanka, em que um elefante faminto começou a farejar por comida em um tuk-tuk, que felizmente estava desocupado, e decidiu se servir. Holy crap. Oh, oh, he's eating apples from his
Parece que esse cara tava mesmo com fome. Agora, felizmente, não tinha ninguém dentro do tuk-tuk quando o elefante o virou com sua tromba. Mas eu não tenho certeza se o seguro do veículo cobre danos relacionados a elefantes. Moral da história, fica longe do caminho de um elefante selvagem faminto. Vamos falar de alguns grandalhões um pouco mais agradáveis agora, enquanto embarcamos nesse ônibus no Safari Park Kanchanaburi, na Tailândia, onde os visitantes podem chegar bem perto das girafas. Tá, pode ser divertido, fofinho e tal, mas fazer o estilo A Dama e o Vagabundo com uma cenoura e uma girafa já é demais pra mim. E mudando pra criaturas completamente diferentes. Um cara provou que realmente era o mestre dos animais, quando conseguiu fazer um exército de perus grasnar sob seu comando. Olha só. Essa resposta é conhecida como grasnado de choque, e os perus normalmente emitem o som sempre que se assustam com um barulho alto de qualquer tipo, para alertar os seus amigos perus sobre um perigo potencial. Portanto, por mais tentador que possa ser, você provavelmente não deve testar isso quando vê perus. É melhor não estressá-los antes do Natal. Tá bom, talvez só uma vezinha. E isso é tudo por hoje. Me conta aí nos comentários qual comportamento animal mais travesso você já testemunhou. Até a próxima e obrigado por assistir.